questão política, é classe, sabe? Tem carne de primeira, carne de segunda e carne de terceira. Então a pessoa que está comendo uma carne de terceira, teoricamente ela se sente inferior ao que come a carne de primeira. Eu tenho um grande cliente que hoje ele entende isso. Ele tinha, eu sempre conto esse caso, que ele morava numa rua que tinha prédios e todo mundo comia as melhores carnes e ele não. Mas ele tinha uma casa que tinha um quintal, as crianças todas iam brincar no quintal dele, o pai dele tinha uma horta e ele tinha muita vergonha disso, que ele via isso como pobreza. Então ele cresceu com a cabeça, eu vou estudar, eu vou ser alguém, eu vou conseguir comprar carne de primeira, olha como é que isso é. Tá entendendo? Sabe? E a pessoa, ok, se ela tem condição, se ela vai estudar, se ela vai, mesmo que seja por uma coisa boba, mas isso mexe na cabeça de uma criança, por exemplo. Ao mesmo tempo eu penso nessa mãe da comunidade. E se ela não tiver dinheiro pro filho dela, que quer ser rico para comer carne, para onde ele vai? Ele pode ir pro lado ruim, pro tráfico, não é só por causa da carne, mas isso mexe com as pessoas, porque isso separa classes. E uma coisa que eu vejo também, Pedro, que é importante falar, a gente não está querendo que essa informação e que essa mudança venha de um morador em situação de rua, né? Uma pessoa em situação de rua. A gente está querendo levar essa informação para quem tem consciência e poder de mudança. E outra coisa que eu acho um absurdo é a questão da alimentação, justamente das pessoas com menos condições, das periferias. Muitas vezes essas pessoas optam pelo mais barato nos mercados, que são os industrializados mais cancerígenos possíveis. Então, é até uma questão de justiça social o veganismo, porque está comprovado, né? Tem pelos médicos, como chama? OMS, Organização Mundial de Saúde, tem também, se eu não me engano, né, no site do governo mesmo, falando que a alimentação vegetariana ela é adequada para todas as idades e ela é super saudável, né? Lógico, como toda alimentação, se ela for bem balanceada. Claro. E ela evita diversas doenças cardiovasculares, cancerígenas. Então as pessoas que estão sendo acometidas por esses tipos de doenças normalmente vão ser pessoas até de menor poder aquisitivo. Ou seja, a gente está matando mais ainda essa classe. Então o veganismo ele não vem para um modo elitista, pelo contrário, ele vem para abraçar essas pessoas e mostrar que uma alimentação simples, saudável, direto da fonte, ela é a mais saudável e, enfim, lógico, não tem tempo de cozinhar, não sei se a gente opta no dia a dia, mas a informação, ela não deve ser elitista, então a gente tem que levar essa informação e a pessoa vai mudando de acordo com a sua realidade. E essa questão do veganismo, do elitismo, de ser caro, eu acho que é onde a gente precisa quebrar alguns preconceitos, né? Toda indústria tende a ter a sua divisão de classes, de cosmético, vestuário, alimentação, financiamento, enfim. Na questão do veganismo, a gente pode tentar entender, por exemplo, os produtos veganos que acabaram quiseram conquistar um espaço para o grande público, não tem a estrutura de uma indústria já consolidada. Sim. Então, por exemplo, você tem umas meninas maravilhosas que fazem um picolé maravilhoso, um sorvete maravilhoso em São Paulo, que elas estavam alugando uma fábrica de conhecida que fabrica outros sorvetes e picolés, pagando hora para poder fazer o produto delas ali, com toda a esterilização necessária, e ficava muito inviável, por exemplo, delas mandarem distribuir esse produto para todos os lugares, como a marca de onde elas alugaram faz com a maior tranquilidade. Então eu estou falando isso porque a gente tem que pesar nos dois lados. Pode ser que tenha produtos que você vê no mercado que são mais caros em função da concorrência que é extremamente desleal. Mas só uma coisa, eu acho que, por exemplo, o vegano, ele tem que olhar isso e entender isso. Procurar quem tá no bairro, procurar o menor, Sim. procurar aquele que, sabe? Por que eu vou gastar com uma grande empresa se eu sei que a Maria ali faz um picolé caseiro tão bom quanto... Exato. E será que isso é vegano? Se eu tenho 1 milhão aqui de marcas de picolés. E eu lanço picolé
vegano. Esse picolé é vegano? Pois é. Eu tô querendo botar exatamente essa pimentinha, porque tem esse lado, assim como tem o elitismo mesmo que acontece em qualquer mercado, ok? Não se justifica, mas acontece em qualquer mercado. Agora, existem picolés e sorvetes naturais. A Carol mesmo estava dando aqui uma sugestão de fazer um sorvete de manga antes da gente começar. Caindo tanto de manga aqui, gente. Que é maravilhoso, super simples de fazer. Então, assim, o que o Pedro faz, inclusive, que é ter o Quintal Vegan, que é uma comida extremamente saborosa, de qualidade, num preço acessível a todos, e ele bate nessa tecla que ele quer a inclusão, é uma coisa extremamente rica que a gente pode entrar nesse lado da polêmica. Então, eu concordo com o Pedro em partes, mas por quê? O que eu vejo? Às vezes, né, claro, por exemplo, o Quintal Vegan, que é um lugar perfeito, maravilhoso, tem um preço super acessível e que não é motivo nenhum para pessoas, né, de classe média falarem que não vão ter um acesso, porque é caro, porque não é, que o prato é barato, a comida é de qualidade. A gente não tá falando disso, mas quando a gente vê ainda a questão do que tem de oferta no mercado, pequenos produtores, né, eles praticam preço mais alto não porque querem, né, às vezes as pessoas têm uma ideia assim, eu já tive, né, negócio, Pedro que tem, a gente sabe o tanto que é sofrido, a gente tem um pouquinho de lucro ali, né, naquele produto, mas como tem tanta coisa envolvida, o produto ele é mais caro. E aí não adianta eu querer falar assim, você tem que consumir de pequenos produtores e tal, então assim, não é todo mundo que vai numa vendinha orgânica de bairro, que a gente sabe que é mais caro, pelos motivos que eu falei. Mas para ela é muito mais fácil, às vezes, no supermercado popular, e aí vai ver uma grande marca que tá ali, que não é vegana, e vai chegar e lançou um produto vegano no mercado, que essa fábrica ela já tem, né, muito mais condições, e aí é o que vai ter para ela comprar. E fazendo isso, gente, a gente incentiva até a concorrência, porque, nossa, aquela empresa está vendendo muito desse, vamos lançar também? Tanto é que nos últimos anos a gente viu, né, essas empresas crescendo muito e lançando essas coisas, essas marcas, esses produtos. Então, é uma forma de visibilidade ao tema, né? Então, eu acho que é um pouco difícil, na minha cabeça, assim, Pedro, que eu penso, talvez você pense diferente, mas é um pouco difícil tentar, né, meio utópico para mim tentar mudar o sistema. Então, para mim, o veganismo ele deve se encaixar no sistema para conseguir crescer, porque eu acho que quanto mais ele tentar fugir, mais ele vai virar utopia e mais difícil a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. A minha visão levar informação para as pessoas. Eu entendo e gosto. Por exemplo, a comida vegana você tem que gostar de fazer e você tem que saber cozinhar. E a pessoa que não sabe? Então, pela facilidade, eu curto alguém ir ao supermercado comprar uma parada, mas vou dar um exemplo. 2 hambúrgueres, por exemplo, é um absurdo, saca? Você poderia comprar ali um outro insumo e fazer. Mas se você não sabe, tá ali. Mas o que me preocupa é o seguinte: será que eu estou financiando tal coisa? Se é da mesma empresa? Por que a empresa mudou de nome e não quer associar? E será que ela está minimamente pensando no veganismo em si ou é só o nicho? Eu penso muito nisso. Mas pela facilidade eu gosto da pessoa ir lá poder comprar, ok. Quando a gente faz, por exemplo, o Quintal Vegan, a comida ser mais popular, a preços mais populares, é porque aqui não entra industrializado. Então a gente tem as técnicas, tem tudo. Igual você faz um queijo que é foda, é fermentado. Quando dá o queijo da Carol para alguém, a pessoa cai para trás, porque hoje a gente tem essa possibilidade. Antes não, o queijo era de batata. Você sabe disso. Então a gente colocava na cabeça que aquilo era um queijo e segue, entendeu? Mas por que eu tenho que comer queijo? Todo mundo pergunta isso. Você não para de comer sal, porque o sal é ruim. Sal faz mal. Mas a comida sem sal você já está acostumado com aquele sabor. Então se o sal faz mal, eu vou procurar um outro tempero que me lembre, que me remeta. Então, eu falo que a nossa comida é uma comida afetiva, a gente mexe com afetos. A gente, por exemplo, é comida simples, é caseira, saca? E boa, bons ingredientes, gostosa, isso tem que ser.
Você não consegue todo dia num restaurante muito chique comer um prato, não é nem só financeiramente, isso até enjoa, saca? Você vai sentir falta daquela comida de casa, de mãe. Por falar em mãe de casa, minha mãe era super contra o meu veganismo, sabe? Um fio de cabelo caía, não tá comendo, sabe? Proteína. Danada da proteína. Hoje, ela aprendeu a mexer na internet, no YouTube, para fazer comida para mim. Se ela fizer um bolo para minha irmã, ela vai fazer um para mim, vegano. Aí ela entra lá e tal. Então, isso é muito legal as pessoas perceberem isso. E não é só as grandes marcas. Por exemplo, essa cerveja, ela é uma cerveja mais cara, mas eu sei que ela é vegana, eu sei que ela não patrocina rodeios, eu sei que a grana não vai para esses fins. Tem cervejas que pensam muito em sustentabilidade. E isso não é só cerveja, tem refrigerante caseiro. A gente tem que aprender a saber, sabe, mudar o sabor. Açúcar, eu acho que é a pior droga que tem. A gente já nasce com aquilo. A gente não nasce vegano. Hoje em dia, filhos estão nascendo veganos. Aqui vem muitas grávidas. Mas eu sei que vão ser crianças muito mais, sabe, ligadas nisso. Então, eu sempre insisto, não é dieta, não é só carne. Eu coloco uma placa enorme na entrada do restaurante. Restaurante vegano, não comemos animais. A pessoa tromba na placa, serve e pergunta onde está o ovo. Você pode, saca? Mas o ovo é da árvore, não? O leite na caixinha. Então, mas a gente tem que saber. Aí, quando a gente explica, a pessoa tem coisas inacreditáveis. Outro dia também estava o Flávio dando um curso de queijo, estava a Camila, que é uma pessoa incrível do Vegans to Go. Eles estavam sentados ali no final do curso para um ônibus de transporte público. Essa história é maravilhosa, gente. Para um ônibus 8203, 8208. O motorista abre a porta e fala assim: aí é o que mesmo? Restaurante vegano. E gente, é vegano e tal. Mas o que é? Não, ele estava explicando pros moradores. Com silêncio dentro do ônibus. Aí eu falei, cri. Aí eu entrei e ele falou: mas assim vocês não comem nada, nem ovo, nem isso, Nossa, nem aquilo. É na selva, né? Assim, os animais aqui, Mas foi importantíssimo, porque imagina um motorista de um transporte público passar num bairro popular e explicar o que é. Eu falei assim: olha, tem um queijo aqui, ele é fulano e danana. Você gostaria? Servir queijo com goiabada pra galera. Eles piraram, assim, tipo, mentira que não tem leite. Cara, aqui acontecem coisas fantásticas. Conquistar o povo pela barriga, né? Sim. Eu tenho um cliente que ele não sabia nem o que era veganismo, mas ele ama salada. Aí ele chegou, meu cardápio é imenso, e ele focou no X-salada. Só pedia X-salada. Olha só. Não, eu criei uma parada pra ele, sabe? Pra ele comer outras coisas. E ele Nossa, meu ama cliente. Salada. Saca? A vizinhança, o bairro. Então, quando eu voltei, a Camila falou: Pedro, isso é uma missão. E eu fico muito feliz por isso, porque quando eu pensei em criar o quintal, seria um quintal para receber os meus amigos que já gostavam da minha comida e, sabe, ia ter que bater, ia ligar, não sei o que. Como o quintal foi colocado à venda, o antigo, a gente veio para esse. Abri a porta num bairro onde ninguém falava de veganismo. Hoje em dia tem várias casas aqui chegando no Concórdia Vegano. E isso é muito legal. Não é concorrência, é abrangência, saca? Tem espaço para todos. Tem espaço para todos. Mas apresentar isso, para mim, foi um outro prazer que eu nunca tinha pensado dessa forma. E hoje eu entendo que isso é realmente uma missão, sabe? Todo dia tem alguém aqui. E a gente dá uma aula se a pessoa quiser. Se ela não quiser, nem precisa. Ela apenas gosta da comida. Mas ela sai daqui entendendo um pouco mais e pensando, sabe? Você plantou a sementinha. Plantar sementinhas. E aí, para provocar um pouco as coisas assim, que a gente tem que também rir um pouco da desgraça, às vezes, que acontece com a gente, né, gente? Esse é meu papel aqui. Vocês estavam falando, eu fiquei pensando. Veganos sofrem muito no dia a dia em supermercado, por exemplo, para ler tudo que tem, minúsculas. Exatamente. Eu faço uma compra no supermercado que seria de meia hora, eu fico 2 horas.
Isso é um ponto que eu acho que a gente sofre, mas é um sofrimento bacana, mas é necessário, porque ainda precisa ter ainda uma evolução da questão da indústria, né? Pode conter leite, pode conter ovo, eu já deixo lá, porque não pode, né? Eu não consumo. Você é alérgica? Não, eu sou alérgica a comer coisas que têm animais, como dizia Elba Ramalho, eu não como nada que respira. Isso pode conter. Pois é, mas e a segurança, se é verdade ou não, que é que o Pedro falou? Será que... alface no mercado, batata, tá no mesmo lugar lá que tem outras coisas. Pois é, né? Tipo assim, pelo menos o máximo que tem no alface ali é usar um produtinho para tirar um pouco do agrotóxico. Agora, quem que me garante que aquele pode conter, não contém? Eu acho que isso é um movimento que a indústria precisa tentar mudar. É muito sério, é muito sério. Pode conter, eu acho preocupante quando a pessoa, por exemplo, tem celíaca. Exatamente. Eu sou intolerante à lactose. Não, mas faz a menor diferença na minha vida, entendeu? Intolerante não vai te fazer mal comer. Faz, amor. Pode conter, não. Mas a maioria das pessoas tem intolerância à lactose. E não sabem. Não foi feito pra gente. Exatamente. Não somos bezerros. Exato. Ó, esse é um ponto. A gente já dá uma polêmicazinha aqui. Já não come nem o pode conter, Daniela. Não pode conter. Não, pode conter, cara, o pode conter, eu preciso. Não, o pode conter, eu sei que é uma exigência da Anvisa, Vigilância Sanitária, ok. Mas daí a louca que entender que esse pode conter é só porque pode, não contém, por exemplo, você só é vai louco. em restaurante que é 100% vegano? Não, eu vou em outros restaurantes também. Se você vai num restaurante que tem uma opção vegana, por exemplo... Eu falo 500 mil vezes na cabeça da pessoa. A cozinha, ela já é compartilhada ali por si só, já tem o pode conter. E ela também vai comprar aquelas coisas, os produtos do pode conter para misturar. Exatamente. Por exemplo, quando você tem uma pizzaria perto da minha casa, que ela vende... eu acho muito legal, que é uma pizzaria de bairro que tem a proposta vegana. Eu até depois quero saber se tem alguém vegano na família que deve estar assim... Tem alguém, né? Tem alguém. Faz uma ali. Por favor. E aí é exatamente isso. Quando eu fui pedir a origem do hambúrguer, era de uma origem dos pode conter. Aí eu fiquei assim, bom, eu incentivo e acho bacana, ou eu radicalismo, porque eu tô fazendo isso aqui de propósito, porque dentro desse movimento do veganismo, a gente tem muitos lugares e muitos grupos que uns convivem e caminham dentro da possibilidade, outros eles já querem romper todas as barreiras. E como o nosso propósito é agregar a todos, então a gente vê, olha, aqui 3 pessoas que são amigas, que convivem o dia todo, que são e estão conversando sobre isso, têm visões diferentes. Eu, dependendo da marca, eu fico muito cabreira de levar. Se é uma marca que eu já acompanho, que eu já vejo o posicionamento deles, eu falo, esse pode conter aqui só porque é obrigatório. Agora, se é uma marca que eu quero sim, que eu acho importante que esse movimento cresça, que eu falo, essa aqui eu acho que não vai rolar, não. Esse é um ponto. Sim. E o segundo ponto, que eu acho que a gente já está respondendo aqui, e depois a gente queria ouvir vocês. Você já sofreu muito preconceito quando você fala que você é vegana? Às vezes a gente nem termina de falar. A gente nem quer falar. Exatamente. Eu não gosto de falar, gente. Pois é. Eu não sou vegana que sai falando que eu sou vegana. Pelo contrário, eu evito ao máximo falar. Por quê? Porque por causa do julgamento Isso mesmo. vai ser um ET. O que acontece? Eu não quero falar para quem não quer ouvir. Uhum. E eu falo que hoje eu sou assim, mas no início, né, nos meus primeiros anos de veganismo, eu não era assim, sabe? Eu era uma pessoa que eu achava que eu tinha que salvar o mundo, que eu tinha que falar pra todo mundo, que eu tinha que obrigar todo mundo a ser vegano. Eu já fui essa pessoa. E hoje, eu com mais maturidade sobre o todo, pelas minhas experiências, eu percebi que não vale a pena, não me leva a lugar algum. Isso me afasta das pessoas, me afasta do meu propósito. Então, e até por uma questão até de saber mesmo se no restaurante aquilo é vegano, eu gosto de falar muitas vezes que eu sou até alérgica pro garçom. Eu também. Eu falo assim, moço, eu também falo isso. Eu falo assim, moço, esse pão aí é vegano. Eu não falo que é vegano, esse pão leva leite, ovo, algum produto de origem animal? Falo assim, não, pode comer. Aí eu falo assim, moça, porque eu tenho alergia, você pode conferir? Aí volta, e às vezes fala, olha, é mesmo, tem banha aqui, por exemplo, né? Tem um supermercado famoso aqui em BH, que há muitos anos atrás eu fui comprar pão de sal. Um francês, e aí, não era leite não. Lá escuta, eu tem. cheguei e falei assim, ô moça, esse pão aí leva uma coisa de origem animal? Aí a moça, não, leva não. Aí eu virei as costas, ela,
só banha. Aí eu pensei, poxa vida, o pior, só né? banha. Tipo assim, se fosse um ovo, talvez seria menos pior pensando na questão de paladar, assim, né? Pra mim é mais nojento comer assim, uma banha do que um ovo, uma manteiga misturada ali. Se bem que tudo é a mesma coisa, mas enfim, aqui você já remete direto ao bicho, né, a banha. Mas eu não gosto de falar, eu gosto de falar pra quem quer ouvir. Então se me perguntam, olha, eu tô interessada no assunto e tal, vi que você... Porque é uma coisa que eu também não consigo esconder por muito tempo, não é que eu escondo, mas eu não saio falando. Então, uma pessoa que é íntima minha ou que tá me conhecendo, perguntou o que eu faço, com o que eu trabalho, já vai surgir o assunto naturalmente, mas eu não saio falando, olha, você deve isso, o mundo é assim, não, a pessoa gera uma curiosidade, eu explico, se me perguntar, se eu ver que tem abertura, eu falo, mas eu evito porque tem a taxação e eu vejo que as pessoas ficam muito mais reativas quando você tenta convencê-las, então eu acho mais fácil mudar quem quer, já tá preparado para ser mudado, do que tentar convencer, então assim... Eu vejo que isso afasta e eu não sou uma pessoa que, não tenho amigos, só tenho amigos veganos, não. Sou uma pessoa que eu não só frequento lugares veganos, não. Sou uma pessoa que só 100% sou good vibes, sou zero good vibes. Eu acho que muitas vezes eu sou zero a personificação do vegano tilelê, que o pessoal fala que é hippie. Então eu acho que o vegano, ele às vezes estereotipa muito aquilo e eu tento desmistificar isso. Você pode ser qualquer pessoa de qualquer jeito e pode ser vegano, porque se eu for só colocar aquilo como uma tribo, eu tô restringindo muito. Então eu acho que para ser de todo mundo a gente tem que mostrar, né, o mais simples, menos reativo possível. Mas lembrando que eu já fui aquela vegana chata, confesso. Eu ainda sou aquele vegano chato. Eu grito que eu sou vegano. Porque eu vejo a necessidade, eu vejo o que minhas clientes passam. Eu tive clientes que os pais vêm aqui, sabe? Eu tenho uma cliente que ela sofria nas festas de Ano Novo e Natal. E todo vegano passa por isso. Eu passo por isso até hoje. Outro dia eu fui para um lugar que eu fiquei com fome. Hoje eu tenho tantas histórias, gente. Eu minto. Eu tenho alergia, eu vou morrer aqui. E eu sou da roça.